Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para fazer mais um scout de contratação de um atleta do Botafogo. Diego Costa, centroavante de 34 anos, vem para ser o substituto do Tiquinho enquanto ele se recupera de sua lesão. Quais os riscos dessa contratação? O que esse atleta pode oferecer para o Botafogo? Tudo isso a gente vai falar nessa análise de hoje. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Fogostats, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, assim o YouTube vai entender que você está curtindo o meu conteúdo e vai recomendar para mais botafoguenses. Beleza, pessoal? Conto com essa moral de vocês e sem mais enrolações, vamos para a nossa análise de hoje, que é sobre o Diego Costa. Bom, começando com a nossa análise, eu sei que muita gente acaba ficando preocupada quando se citam os aspectos comportamentais e físicos do Diego Costa. Falando sobre os aspectos físicos, se a gente pegar as últimas 3 temporadas desse centroavante, ele atuou ali na faixa dos 30 jogos a cada temporada. No Wolverhampton, na última temporada, ele fez 25 jogos, sendo 17 como titular. No Galo, mais Atlético de Madrid, que foi em 2021, fez 26 jogos, sendo 14 como titular. E pelo Atlético de Madrid na temporada 2019/2020, fez 30 jogos, sendo 20 como titular. Então, claro, teve um certo decréscimo na quantidade de jogos, mas na quantidade de jogos titular, na última temporada ele participou até mais do que na temporada retrasada pelo Atlético Mineiro, mais o Atlético de Madrid. Então, o que isso mostra pra gente? Para o que a gente está procurando agora, que é um tiro curto, né? O Botafogo vai fazer, ou já fez, não sei quando o vídeo vai sair, a sua última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então restarão mais 19 jogos, mais alguns jogos ali da Sul-Americana, caso a gente vá avançando de fases, né? Então, se a gente somar com os jogos da Sul-Americana, que a gente já tem garantidos contra o Defensa e Justiça, serão 21 jogos restantes até o final do ano. É uma meta que o Diego Costa consegue bater? Pelo que as últimas 3 temporadas dele mostram, sim, ele consegue bater. A questão é justamente essa, que o Tiquinho Soares vai retornar. Então a gente não precisa que o Diego Costa tenha capacidade para ser titular em todos esses jogos. Então o que a gente pode fazer? Ser um jogador que vai ser titular até o Tiquinho se recuperar da lesão, obviamente, essa é a intenção da contratação dele, mas também um jogador para até poupar o Tiquinho numa Sul-Americana, numa eventual passagem de fase, né? E um jogador com mais experiência para isso e com poder de decisão. Então isso facilita bastante, tende a facilitar o nosso trabalho e até para dar menos responsabilidade para os jovens que a gente tem hoje para essa posição. Hoje temos o Valentim Adamo, temos o Matheus Nascimento e temos o Janderson. Então, até pensando nas partidas sem Tiquinho Soares mesmo, o Diego Costa não precisa completar os 90 minutos, por exemplo. Ele não precisa ser esse jogador. Até porque no banco a gente vai ter esses atletas que eu citei para poderem fazer essa reposição. Então, hoje em dia, o futebol não se joga mais com 11 titulares, né, com os famosos 14, porque antes a gente só tinha direito a 3 substituições. Mas hoje a gente joga com 15 atletas, com 16 atletas, né, que podem substituir e manter o nível de intensidade da equipe. Então, fisicamente, na minha opinião, o Diego Costa consegue oferecer aquilo que o Botafogo precisa até a reta final da temporada. Agora, falando sobre o contrato dele, que, de acordo com o GE, vai até o final de 2024. Aí eu já tenho minhas certas dúvidas, né? Não sei se esse jogador vai conseguir estar disponível durante a boa parte dos jogos nessa temporada. Mas pensando em 2023, nesse tiro curto de agora, aí eu acho que Diego Costa consegue sim ter o impacto que a gente precisa. Agora falando sobre a parte comportamental. Eu acho que é importante a gente sempre ter um cuidado em falar sobre essas brigas internas, porque brigas internas no futebol, elas passam por muitas bocas antes de chegar ao público. Então, são diversas perspectivas que a gente acaba tendo contato e que nem sempre são as verdadeiras. Então, no Wolverhampton, o Diego Costa teve brigas internas? Não encontrei nenhuma notícia sobre. Pesquisei bastante, não encontrei. Na maioria das vezes, não demonstrou muito esses problemas internos. É um jogador que, no campo, aí sim demonstra uma certa complexidade ali nas ações, né? Que no caso é a sua agressividade, às vezes se envolve em brigas, às vezes acaba sendo expulso. Então, é um jogador que pode até ser visado pelos árbitros nessa questão. Mas aí entra aquilo que eu falei para vocês. Foi suspenso por um terceiro amarelo ali, aí a gente já tem os nossos substitutos mais jovens para conseguir suprir isso. O fato é que a responsabilidade de agarrar essa ausência do Tiquinho, acho que o Diego Costa vai ser muito importante para esse fator. Mas, fechando essas partes agora comportamentais e físicas, vamos partir para os dados, e tem muita coisa também para a gente falar sobre esse camisa 9.
Bom, agora sobre as estatísticas, eu trago para vocês o mapa de calor do Diego Costa pelo Wolverhampton na Premier League em 2022/2023. E como vocês podem ver, é um jogador que sai bastante da área. E no Wolverhampton, inclusive, isso era bastante necessário, porque era uma equipe frágil ofensivamente, foi o pior ataque da Premier League naquela temporada e não tinha uma defesa lá muito forte também. Mas mesmo assim conseguiu permanecer ali no meio de tabela ao final da competição. Então, é um contexto de uma equipe frágil, né, uma equipe fraca. Então, claro que isso vai também impactar nos seus números gerais, como vocês vão poder ver mais na frente. Mas falando sobre o posicionamento dele, era um jogador que sabia compor um 4-2-3-1, sendo aquela referência mais na frente, mas também tinha o auxílio de um segundo atacante na hora que virava um 4-4-2. Então, essas alterações, né, de esquema, que são similares até a do Botafogo, ele já entende muito bem e sabe como funcionar diante disso. Até porque, se eu mostrar para vocês o mapa de calor agora da Série A em 2021, quando ele chega no Atlético Mineiro, ele faz uma movimentação parecida fora da área, né? Continua sendo esse jogador que sai bastante, o calor ali dentro da área também mostra que ele é uma boa referência, ele tem uma taxa boa de toques ali dentro da grande área. Então é um jogador que chega até no lado esquerdo também, consegue fazer esse apoio ao lado esquerdo, assim como o Tiquinho Soares faz. Só que, claro, hoje, o impacto que eu vejo do Tiquinho Soares na construção do Botafogo é um impacto que, na minha visão, o Diego Costa não vai conseguir trazer de uma maneira idêntica. Mas é claro que ele tem questões físicas muito similares, como a estatura, por exemplo, a força física e a qualidade técnica também para refinar esse passe, para ter aquele 1-2, né, onde a bola vai no atacante e ela volta com qualidade. Isso com o Diego Costa não é problema. Então, se a gente comparar esses dois mapas de calor, né, a gente consegue ver que nas duas temporadas ele sai bastante da área. Agora, trazendo uma comparação de dados relevantes para sua posição com outros atletas da Premier League, a gente consegue ver nesse gráfico de radar que o Diego Costa realmente não foi acima da média nessa temporada. Vou falar um pouquinho mais sobre, então se acalmem, apesar dos dados não serem positivos. E nesses dados, o que a gente consegue notar, aliás, quem tiver dificuldade para ler esse gráfico, quanto mais próximo da extremidade a linha vermelha estiver, melhor, mais acima da média, esse jogador está. Então, a linha vermelha ela significa ali o desempenho do Diego Costa e ali a cinza em volta, que está em toda a extremidade, né? Seria a porcentagem máxima que ele está acima em relação aos outros jogadores. Então, por exemplo, em ganhos aéreos, ele está entre 0,7 e 0,8. Então, a gente pode ler que ele está acima de mais ou menos 75% dos outros centroavantes em ganhos aéreos. É um dado positivo? Sim, é um dado positivo. De fato, ele foi muito bem nos duelos aéreos nesse quesito. Em cortes, também está acima da média, próximo ali à extremidade. Mas agora, se a gente olha para todos os dados ali ao redor, aí ele realmente está bem abaixo da média, principalmente na questão de gols marcados, relacionado à questão de gols esperados. Então, se vocês olharem para a direção dos gols esperados, ele está acima da quantidade de gols. Então, ele deveria ter marcado mais gols do que ele de fato marcou, que foi apenas um na Premier League, né? Então, ele teve oportunidade para marcar ali 3, mais ou menos, e acabou marcando um só. Então, até na conversão de oportunidades, ele não foi tão bem assim. No total de chutes, também não foi acima da média, assistências esperadas. Na questão de dribles, ali eu acho que foi o pior dado dele, a pior estatística, né? Junto ali com assistências esperadas. Então, não foi um jogador que conseguiu contribuir muito para a sua equipe. E também contribuindo ali para que a equipe fosse o pior ataque da competição, né? Claro que o Diego Costa não era o culpado disso, mas o coletivo também influenciava nesses dados, além da individualidade dele. Mas agora, se a gente passa para esse gráfico seguinte, que é na Série A, chegando no meio da temporada ali pelo Atlético Mineiro, a gente já consegue ver um impacto muito maior nas mesmas estatísticas. Então, é uma coisa que eu até pergunto para vocês. Qual contexto você acha que está mais parecido com o Botafogo? O Wolverhampton, que está no meio de tabela da Premier League, lutando para não cair e que foi o pior ataque da competição, ou o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro daquela temporada? Bom, eu acho que você já consegue ter uma ideia de qual contexto se aproxima mais do Botafogo. Então, como a gente pode ver nos dados, ele ficou acima da média em gols por 90 minutos. Todas as médias estão em 90 minutos, tá, gente? Então, ela fica ali bem ajustadinha em relação aos outros jogadores do campeonato. Em gols esperados, olha como ele ficou acima da quantidade de gols, né? Então, ele marcou mais gols do que ele deveria ter marcado. Isso é um índice importante, até porque o Tiquinho Soares é um jogador que se destaca muito nisso.
Total de chutes também está muito próximo da extremidade, assistências esperadas, ações de criação de chute, a grande maioria delas ele está ali acima de 80% dos outros atacantes do campeonato. Na questão de cortes, aí ele realmente deixou a desejar, não contribuiu tanto defensivamente, então isso pode ser até um ponto de alerta para o Botafogo também. E na questão de ganhos aéreos, ele também não ficou acima da média. Então, são duas coisas que são até importantes para o Botafogo no centroavante, porque o Tiquinho Soares está muito acima da média relacionado a isso, né? Mas é um jogador que nas estatísticas ofensivas, aí sim ele conseguiu trazer bons números e um rendimento bem interessante. E agora eu trago para vocês o Tiquinho Soares em 2022, porque ele viveu um contexto parecido com o Botafogo, na questão de chegar no meio de temporada, mas foi por isso que eu resolvi trazer os dados dele de 2022. Por quê? O Tiquinho ele consegue ter um impacto muito forte na equipe de uma maneira diferente do Diego Costa. Se a gente compara os dois gráficos, né, de radar, principalmente ali em assistências esperadas, olha como o Tiquinho criou menos oportunidades para sua equipe de maneira esperada, né, de maneira provável do que o Diego Costa, né? E o Diego Costa está bem acima da média nessa estatística. Mas se a gente olhar em geral, os cortes e os ganhos aéreos do Tiquinho Soares estão acima do Diego Costa. Então, por isso que, de uma maneira geral, o Tiquinho Soares teve um impacto muito forte no Botafogo, porque ele consegue contribuir ofensivamente, marcando mais gols do que se espera, né? Como vocês podem ver ali na relação gols e gols esperados, que é o XG, e ele consegue contribuir também defensivamente. Então, é um atacante realmente muito completo. Então, por isso que o Diego Costa vai ser importante para o Botafogo, mas não vai suprir tudo aquilo que a gente tem com o nosso camisa 9 lesionado. Então, pessoal, caminhando agora para a reta final do nosso vídeo, trago algumas observações e opiniões minhas sobre essa contratação para a gente bater o martelo. O Diego Costa foi um jogador que foi utilizado pelos 3 treinadores do Wolverhampton naquela temporada meio turbulenta, que foi a demissão do Bruno Lage até a transição para a chegada do Lopetegui. Na última partida do Bruno Lage, ele relaciona o Diego Costa e o Diego Costa é utilizado no jogo. Aí entra o Steve Davis, que foi para fazer essa transição, o interino. O Diego Costa também foi utilizado e o Lopetegui exatamente a mesma coisa. Então, isso é um sinal positivo, porque às vezes nessas transições, alguns jogadores que são deixados de lado, né, são colocados à disposição ali para procurar um novo clube, e não foi isso que aconteceu com o Diego Costa até depois de uns certos meses ele de fato deixar a equipe inglesa. Então é um jogador que, para o nível do Brasil, está acima da média, consegue oferecer muito da questão técnica, né? E eu acho que isso é muito importante para o Botafogo, além da questão da experiência. Acho que era justamente por isso que o Botafogo voltou ao mercado para buscar um centroavante. Olhando os outros centroavantes do mercado, acho que o Diego Costa é aquele que a gente mais tem conhecimento prévio do que pode oferecer no Brasil. Talvez até por isso que o Botafogo tenha procurado para ser o nosso novo centroavante. Então, qual é importante para o Botafogo? Saber se o jogador se cuidou nas férias, se ele vai conseguir chegar jogando, como está o seu aspecto físico nesse momento, porque ele está ali 3 meses sem atuar, né? Não é tanto tempo assim, mas para um atleta da idade dele pode ser determinante. Então, tendo esses sinais positivos, aí eu tendo a considerar que de fato essa contratação é boa diante do que a gente consegue ver no mercado atualmente. Além dessas questões que eu citei para vocês, essa questão de esquema tático, de duplo atacante, né, trabalhando ali com o Hulk, que pode ser o Eduardo aqui no Botafogo, ele entende muito bem, a questão de ser uma referência, pivô, bom cabeceio, então é um jogador realmente que tem uma boa quantidade de atributos positivos que podem agregar no nosso time. Eu acho que o Botafogo precisa de fato dessa experiência para que a responsabilidade não fique em cima dos nossos centroavantes jovens. Então é isso, gente. Chegamos ao final da nossa análise. Espero que vocês tenham gostado desse scout de hoje. E se vocês gostaram, claro, deixem um like no vídeo. Além disso, se inscrevam se ainda não são inscritos e ativem o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. E agora eu quero saber de você, o que você achou da contratação de Diego Costa. Por favor, comente aí que eu vou dar uma olhada em todos e inclusive vou responder também, porque o debate aqui no Fogostat é sempre bem-vindo. Então, tamo junto, pessoal, e até a próxima.